E aí, vamos começar a nossa live de hoje. Então, hoje eu quero falar com você que está desmotivado, que está com problemas para estudar, que está com problemas para encontrar aquela vontade de começar a estudar. Você sabe que é necessário, você está se preparando para o vestibular e tudo mais, mas mesmo assim, às vezes não dá aquela vontade, aquele ânimo de sair daquilo que você está fazendo, pegar o caderno, pegar a apostila e começar realmente a estudar. Né? Então, deixa eu ver só. Ok. Essa é a grande sacada dessa live. Aqui na PIC, a gente descobriu uma coisa, descobriu um negócio diferente aqui, que, sinceramente, em todos os anos aí de pesquisa que a gente está vendo, em todos os momentos que a gente passou pesquisando para fazer o nosso método de ensino, para criar o nosso curso, a gente não tinha visto nada parecido ainda com essa pegada, então por isso que eu resolvi compartilhar com vocês. E na verdade isso aconteceu meio por acaso pra gente. Então não foi uma ideia que a gente já tinha, que o nosso curso poderia fazer, nem nada. Foi, na verdade, aconteceu então a partir dos relatos dos nossos alunos, a gente começou a notar que esse tipo de coisa poderia funcionar para motivar quem estava estudando para o vestibular, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu vou deixar essa live aqui gravada, então não sei, talvez alguém veja esse vídeo mais para frente, não sei quando você vai assistir esse vídeo. Então eu queria começar ambientizando para mostrar para as pessoas o que está acontecendo nesse momento em que a gente está vivendo. Então, hoje é dia 25 de julho de 2020 e a gente está no meio de uma pandemia. Então, todos os alunos estão tendo aulas online em casa e não são aquelas aulas online legais que foram pensadas para ser aula online, não. Na verdade, são aulas online se virando para fazer do jeito que dá para fazer. Então, não são as melhores aulas online. Os professores estão se virando para fazer, para deixar o celular de pé, para conseguir passar aquela informação para vocês. Então, não é uma aula que motiva ninguém. Tá? Na verdade, pegaram os pontos positivos das aulas online e acabaram com eles. Né? Pelo menos na rede pública, os relatos que eu estou vendo é de que você tem chamada, de que você tem que estar presente na aula na hora que a aula acontece. Então, essas partes boas do curso online, né, que você pode fazer na hora que você rende melhor e tudo mais, elas não estão acontecendo. E isso, claro que vai desmotivar o aluno, vai ser muito mais difícil de você conseguir acompanhar essas aulas, de você manter o seu projeto de estudos em dia. Né? Além disso, a incerteza está muito grande. Né? A gente tem... Agora foi definido o Enem 2020 vai ser em 2021, até que mudem novamente, né? Vai saber se essa pandemia aumentar, se os casos aumentarem, talvez isso possa ser mudado também. Mas a previsão é que seja feita em 2021, o Enem, mas várias faculdades ainda não decidiram quando que serão os seus vestibulares, ainda existe muita indefinição nesse processo. Então, se você estava estudando, pensando... Tive um probleminha de conexão aqui, mas o que eu estava falando é que se você estava pensando somente no vestibular, provavelmente você esteja desmotivado nesse momento, né? Pensando só no evento vestibular no dia da prova. Isso é normal. Infelizmente, isso é normal. Né? Na verdade, toda essa situação ela vai colaborar para que essa motivação ela diminua, com certeza. E vou ser bem sincero com você, nem precisa de toda essa crise, não. Não, quando eu fui fazer o vestibular, não tinha corona, não tinha crise, não tinha nada, o Brasil estava bem. E mesmo assim, qualquer coisinha que saía do meu planejamento já era um motivo grandão para eu me desmotivar dos meus estudos. Então, isso é normal, é do ser humano. Mas sabe o que é normal também? O que a maioria das pessoas fazem no Brasil? A maioria das pessoas no Brasil elas não estão felizes com as profissões que elas têm. A maioria das pessoas no Brasil está no vermelho, não está conseguindo a grana que ela merece, que ela precisa. E a maioria das pessoas no Brasil também não está desenvolvendo o potencial máximo que elas têm. Então,
Eu acho que se você segue a PIC, eu acho que se você está vendo esse vídeo, você não quer fazer parte dessa maioria, certo? Então, o que eu vou falar aqui para você hoje é justamente sobre o que a gente descobriu que a gente não vê que as pessoas falam sobre isso. E sem isso, você pode aplicar qualquer técnica de motivação, você pode aplicar o que for, que sem esse ponto, sem esse fundamento, você dificilmente vai conseguir encontrar uma motivação para estudar, tá? Primeira coisa que eu quero falar para você, se você colocar, sei lá, no Google, você coloca no Google qualquer uma pergunta qualquer, digita lá no Google, como se motivar para estudar. Vão aparecer várias coisas, várias técnicas, várias dicas e várias coisas que podem te ajudar sim a se motivar um pouquinho mais. Eu até separei algumas aqui para vocês não precisarem ter esse trabalho de ir lá no Google procurar. Tem 3 que eu queria falar aqui. A primeira delas é o pensamento positivo. Então, o pensamento positivo é uma coisa muito legal, não é um papo de hippie, não. Pensamento positivo ajuda, sim. Por quê? Porque se você começa a pensar negativo, se você começa a pensar, não, eu não consegui estudar para isso, eu não consegui resolver aquele problema, não consegui entender aquela matéria, provavelmente você vai ficar preocupado. Isso é uma coisa ruim. É uma coisa ruim, você não vai conseguir tirar a tua concentração da preocupação para se focar realmente nos estudos. Então a preocupação não te ajuda em nada. E além do mais, ela tira um pouquinho da tua carga de pensamento, né? Então o nosso cérebro ele vai gastar energia para pensar. Então se ele está pensando nas preocupações, ele vai gastar mais energia desnecessariamente, tá bom? Isso também influencia muito numa segunda dica que eu quero dar para você, que você encontra no Google, que é de ter foco nos seus estudos, tá? Então, e esse foco aqui não é simplesmente, não, quando eu for estudar, eu vou desligar meu celular, vou pôr no não perturbe. Isso é o mínimo que você precisa fazer, tá? Mas o foco realmente nos estudos é não ficar focado nas preocupações. Se você vai estudar história, você vai estudar história, não fica preocupado com a geografia, não fica preocupado com a matemática. Então foca naquilo que você está estudando, tá bom? E a terceira dica que eu acho muito legal, que você consegue encontrar no Google, é ter metas claras. Então se você quiser começar uma coisa, você vai ter que começar aos pouquinhos. Então, se você nunca estudou na vida, se você pegar uma semana e ficar estudando a fio, sem parar, provavelmente você vai desanimar e você não vai conseguir cumprir essa meta. Então, você precisa de metas alcançáveis, né? Metas que você consiga fazer. Então, metas menores e que você vá aumentando aos pouquinhos. Isso te dá uma certa motivação, porque quando você cumpre um objetivo, por menor que ele seja, isso te anima, né? Te dá vontade de continuar nesse processo. Então essas são 3 dicas que você pode encontrar no Google, mas eu não estou aqui para falar coisa que você pode encontrar no Google, certo? Eu estou aqui para te dar uma coisa que não está no Google, que pouca gente fala e que sem isso você não vai ter a motivação no seu máximo, no seu ápice. Então a primeira coisa que a gente precisa entender nesse processo é da onde que vem a inspiração, da onde que vem a motivação, por que as pessoas se motivam, tá? Se você fizer uma busca por filmes que são emocionantes, filmes que são animadores, né? Você já deve ter visto algum filme assim, filmes que geralmente são baseados em histórias reais, de pessoas que passaram por vários problemas, por várias situações complicadas, e elas deram a volta por cima disso e chegaram ao objetivo que elas queriam. Então, nesses filmes, eu tenho um que eu gosto muito, que é o Homens de Honra. Homens de Honra é um filme lá de 2000, 2001, e ele conta a história do Bashir. O Bashir é interpretado pelo Cuba Gooding Jr., e o Bashir, ele entrou na Marinha dos Estados Unidos, ele era negro, e ele entrou na Marinha dos Estados Unidos como cozinheiro. Naquela época, acho que o filme se passa, se eu não me engano, em 1950, nessa década aí, e nessa época, os marinheiros negros, eles só podiam ter funções assim, funções de limpeza, de cozinheiro, coisas assim. E o Bashir começou a ver os mergulhadores da marinha. Ele começou a ver o trabalho daqueles caras, como que eles salvavam vidas e tudo mais. E ele ficou com vontade de ser o primeiro negro a virar um mergulhador. E essa é a trama desse filme, né? Essa é a grande trajetória do filme. A gente vê a trajetória do Bashir para se tornar o primeiro mergulhador negro dos Estados Unidos, da Marinha dos Estados Unidos. E
nesse processo, né, nesse filme, a gente tem como se fosse um antagonista, que não é um antagonista, mas ele vai dificultar muito a vida do Bashir, que é o personagem do Robert De Niro, que ele é o capitão, ele é o chefe, ele é quem vai comandar os treinamentos do Bashir. E ele transforma a vida desse cara no inferno. Sim, ele dificulta tudo. Então, desde tirar o pelotão, ele fica sozinho praticamente, ele fica, se eu não me engano, com mais um marinheiro no alojamento. E ele é acordado com um balde de água, ele ouve xingamento, ganha apelidos. Então, ele dificulta a vida do Bashir ao máximo. Mas mesmo assim, ele consegue virar um mergulhador e tal. E agora eu vou dar um spoiler forte do filme, tá? Mas esse filme é lá de 2000. Então, se você não viu esse filme ainda, não é um spoiler, é você que está atrasado, tá bom? Mas acontece que o Bashir, numa das primeiras embarcações que ele vai, nos primeiros trabalhos que ele tem para fazer como mergulhador, ele está no barco e uma peça do barco se desprende e acerta a perna do Bashir. E o Bashir vai levado para o hospital e ele tem que amputar a perna. Nesse momento todo mundo pensou que ele tivesse que desistir do sonho dele. Porque naquela época não existiam as roupas de mergulho que a gente tem hoje, com cilindro e tudo mais, não. Naquela época existia uma roupa chamada escafandro. E era uma roupa que pesava mais de 130 quilos. Então, para você se sustentar com aquela roupa e com uma perna amputada, as pessoas achavam que era impossível. Então chega a grande cena final desse filme, onde é o grande ponto aqui que eu quero chegar, que é o ponto da motivação. Então, nessa última cena, o capitão, né, o Robert De Niro, ele tá junto com o Bashir. Nesse processo todo, eles acabaram já virando amigos e tudo mais. Mas o grande final dessa história é que o Bashir tem que passar por uma prova. Tá? Ele tem que dar 12 passos usando esse escafandro. E ele começa, veste o escafandro, ele dá os primeiros passos e está indo devagarzinho, e aí chega lá no 8º passo, lá na metade da caminhada, ele dá uma bambeada. Ele quase cai. E aí é que entra a figura do capitão. É aí que entra a figura do Robert De Niro. E ele começa a motivar esse mergulhador. Então ele começa a usar até palavras que ele usava naquele treinamento, palavras pesadas e tal, volta a chamar ele de cozinheiro e tudo mais. Só que isso tem um efeito motivacional no Bashir. Então ele começa a se motivar, ele começa a ficar mais forte e ele consegue dar os 12 passos finais. Tá? E esse é o final do filme, né? Assim que ele termina. Né? Desculpa o spoiler, mas é só para eu te mostrar uma coisa. O que parece geralmente pra gente? Parece que a motivação vem de quem? Vem do capitão. Vem de alguém te cobrando para fazer o que você precisa fazer. E na verdade, isso não está totalmente correto. Né? Por quê? Porque a motivação ela precisa vir de dentro de você. Ela precisa partir de dentro de você. Você precisa ter um objetivo, você precisa ter um sonho, você precisa ter algo para que você queira alcançá-lo. Tá? O Bashir, nesse caso, né, o nosso herói, ele queria ser um marinheiro. Ele viu os marinheiros da marinha salvando pessoas. Ele viu como que era o trabalho deles, como que era a adrenalina que eles sentiam, como que era eles voltarem para o navio. Então isso criou a vontade do Bashir, criou a motivação para que ele conseguisse passar por aquela prova, para que ele conseguisse passar por todos aqueles problemas que ele passou no treinamento. Tá? Então a figura do capitão, às vezes ela serve para que você se lembre, né? Uma pessoa que vai te lembrar de qual que é o motivo que você está fazendo aquilo. Né? Como eu falei, naquela época os negros não podiam ser mergulhadores, então para o Bashir ele ia ser o primeiro nisso. Então ele teve essa lembrança, com uma palavra, 2 palavras do capitão, ele teve essa lembrança de tudo que ele passou para chegar até ali, e ele não poderia desistir naquele momento. Então esse papel às vezes é importante, mas ele não é essencial. A motivação ela precisa vir de dentro de você. Quer um outro exemplo? Vamos imaginar aqui que teus pais resolveram te contratar um personal trainer. Eles te contrataram um personal trainer, só que você está muito feliz com o seu corpo. Você está bem com o seu corpo, você não quer chegar num resultado, não quer chegar em nenhum lugar, você está feliz com isso. Então como é que vai ser esse treinamento? Pode ser o melhor, o cara mais motivador de todos, o melhor personal trainer, que os resultados vão ser limitados.
Por quê? Porque você não quer chegar a lugar nenhum. Então o cara pode ficar em cima de você, pode te dar o melhor jeito de você fazer aquele exercício, pode te dar atalhos, pode gritar com você, pode fazer o que for. Você só vai fazer aquilo enquanto ele estiver ali. Pode passar todos os dias o personal trainer vai passar com você, mas você só vai estar 1 hora do seu dia com ele. Então no resto, você não vai fazer nada além do que foi pedido. Então talvez você não faça um regime, talvez você não faça uma corridinha a mais ou abdominal a mais. Então o teu resultado não vai ser o melhor possível. Agora seria muito diferente, por exemplo, se você... Vamos imaginar aqui que você tem uma festa para ir. Você tem uma festa muito importante para você daqui a 3 meses. E para ir nessa festa, uma festa de gala, você quer usar um vestido que você usou há 1 ano atrás. Só que de 1 ano atrás você engordou 5 quilos, então aquele vestido não cabe mais em você. E aí, teus pais te contratam esse personal trainer. A tua motivação vai ser completamente diferente. Agora você quer perder 5 quilos para quê? Para entrar naquele vestido. Então você já começa a se imaginar na festa, você já começa a se imaginar dentro do vestido, você já começa a perceber as sensações que você gostaria de ter naquela situação. E claro que esse tipo de coisa vai aumentar a sua motivação. É claro que esse tipo de coisa vai fazer com que você tenha sentimentos positivos sobre aquele perder 5 quilos. Agora não é mais só um número que você está procurando, que você está correndo atrás. Não é só 5 quilos. Não, você está procurando uma sensação. Você está procurando estar no vestido, se sentindo confiante, se sentindo feliz, tendo pessoas te olhando e te admirando, sei lá. Mas você está procurando esse sentimento. E isso é um motivador muito mais forte. Sei lá, se você está planejando de ir para a praia com seus amigos e vocês alugaram uma casa para o final do ano e nesses amigos vai ter uma pessoa que você gosta muito, que você queria ter um relacionamento com ela. Então talvez seu objetivo seja ficar com o corpo mais sarado para você se sentir mais confiante para conversar melhor com essa pessoa, talvez. Não sei. Mas isso é uma motivação também. Você vai começar a se imaginar naquele cenário futuro. Você vai começar a se imaginar tendo aquelas sensações gostosas que essa perca de peso, que esse trabalho como personal trainer pode te proporcionar. Então aí a gente começa a ter uma motivação. Aí a gente começa a ter. E é importante que a gente pense que a motivação não vem de você perder 5 quilos. Não, perder 5 quilos é um número. Né? A motivação vem das sensações que você sente, que você quer sentir naquele momento em específico. Tá? E é legal a gente pensar nisso para os estudos também. Né? Então, o que acontece com a maioria das pessoas? Elas vão prestar o vestibular. Ah, legal, vou prestar o vestibular. Então eu vou pensar no quê? Em estudar, me focar, me preparar bastante para chegar no dia da prova. E aí é que está o problema. Pensa agora. Faz esse pensamento aí. Pensa no que você sente quando você vai fazer uma prova. É um sentimento bom? Não sei, talvez você seja um gênio, talvez você seja uma pessoa que se dê muito bem nas provas, não sei, talvez esse sentimento bom apareça. Mas no meu caso, quando eu penso numa prova, vem nervosismo, vem uma sensação de que as pessoas vão me julgar, vem uma incapacidade às vezes, né, vem uma insegurança. Então só sentimentos ruins. Então você se motivar a partir desses sentimentos ruins não é tão bom, não é tão legal, não é uma coisa que vai te dar uma motivação muito grande, uma motivação muito forte para estudar. Tá? Então a gente precisa começar a pensar além do vestibular. Tá? O que vem depois do vestibular? A faculdade. E será que esse é um grande motivo para você, que vai te motivar a abrir mão das coisas que você gosta de fazer para estudar? Não sei. Por quê? Porque a faculdade, na verdade, é uma outra escola. Né? Você vai sair da escola, você vai para a faculdade. Legal, vou ter mais liberdade, vou estar num processo mais voltado para aquilo que eu quero, vou estar com pessoas mais próximas daquelas que, sei lá, da minha personalidade, vou estar mais perto de um objetivo e mais prático. Mas é uma escola. É uma escola. Continua sendo a mesma escola. Então você vai ter que ir para a aula, você vai ter que aguentar professor chato, você vai ter que aguentar colega chato, você vai ter que fazer trabalho, você vai ter que fazer prova. Então, não é uma grande motivação. Não é a melhor das motivações. Pensa bem, a mesma coisa que você, sei lá, você vai se mudar.
Você vai se mudar. Mudança é uma coisa legal, às vezes empolga, motiva, mas pensa que você vai se mudar do seu apartamento para um outro apartamento dentro do mesmo prédio. Então as plantas são parecidas, é a mesma metragem, fica no mesmo lugar. Você vai ter uma disposição dos móveis diferentes, uma vista diferente, mas vai ser praticamente o mesmo apartamento. Seu lifestyle não vai mudar. Você não vai... É diferente, por exemplo, se você for se mudar, você mora longe do trabalho e você vai se mudar para perto do trabalho. Se mora 1 hora do seu trabalho, você vai se mudar para 10 minutos do seu trabalho. Isso pode mudar bastante da sua vida. Você vai ganhar tempo no seu dia a dia fazendo isso. Então essa é uma mudança que te motiva. Isso pode te motivar bastante. Mas agora, essa mudança, escola para faculdade, não tende a ser muito motivadora. A não ser que, sei lá, você seja a primeira pessoa da sua família que vai entrar numa faculdade realmente. Aí pode ser motivador. Se você tiver uma doença cognitiva, alguma coisa assim, e algum médico na tua adolescência falou que você nunca ia conseguir passar num vestibular. Então entrar numa faculdade pode ser interessante para você, pode ser motivador para você nesse momento. Mas para a maioria das pessoas, não é um motivo maior, não é um motivo que vai fazer você abrir mão das coisas que você gosta para estudar. Então o que a gente tem ainda depois da faculdade? Aí começa a ficar interessante. O que a gente tem? Para que serve a faculdade? A faculdade serve para te formar um profissional graduado. Então você vai ser um profissional diferente dentro do mercado de trabalho. E aí, quando você começa a pensar na sua profissão, quando você começa a pensar nas possibilidades que essa profissão pode abrir para a sua vida, aí começa a ficar interessante o negócio. Imagina só, você vai estar saindo da escola, e aí você vai ter uma liberdade para sair da casa dos seus pais, você vai ter uma liberdade para fazer o que você bem quiser da vida, comprar as coisas que você quiser, você vai ter uma liberdade para conseguir uma grana maior, para você ter sucesso, para você ter status, para você fazer uma coisa que você gosta e para principalmente impactar a vida de outras pessoas com o seu trabalho. Aí brilha o olho. Aí a gente começa a se imaginar dentro dessa profissão, se imaginar dentro desse cenário e começa a achar legal. Isso sim pode ser a grande motivação, pode ser o grande ponto de virada para os seus estudos ficarem mais fáceis. Então essa é a grande sacada que a gente percebeu, e a gente percebeu isso aqui na PIC meio que por acaso. Eu falo assim, a gente percebeu aqui na PIC, parece que é uma rede, uma grande gama de pessoas trabalhando nisso, mas na verdade eu e o Arthur percebemos isso meio que por acaso aqui. A gente estava trabalhando, o Arthur é psicólogo, então ele está trabalhando com jovens desde que ele se formou. Ainda na faculdade ele criou uma disciplina justamente para escolhas profissionais, realmente nesse sentido. Então, a gente está trabalhando nesse meio. Eu também, desde o stand-up que eu fazia para adolescentes, agora começando com a PIC, focado completamente nessa linha de estudos, a gente nunca tinha percebido isso, nunca tinha encontrado informações nesse sentido. Então, e o que aconteceu? A gente começou a gente fez a primeira turma do nosso curso, do Pick Your Way, e a gente começou a colher os relatos das pessoas, dos alunos que estavam fazendo. E alguns relatos desses apareceram coisas assim. Apareceram, poxa, eu gostei muito do curso, achei legal, consegui decidir que faculdade fazer, e agora eu estou muito mais empolgado para estudar. E começaram a aparecer alguns relatos parecidos, e para a gente começou a fazer muito sentido. Para a gente começou a falar, poxa, mas é justamente isso. A gente faz um trabalho todo para que a pessoa se coloque num cenário profissional. Porque também não adianta nada você se imaginar dentro de uma profissão, mas se imaginar como uma profissão que você vai ver um filme, por exemplo, sobre isso. Sei lá, você assistiu Grey's Anatomy e parece que você já sabe como que um médico trabalha. Não é bem assim. Não é assim. Você precisa conhecer realmente. Você precisa ver a dinâmica daquela profissão, como que ela trabalha no dia a dia dela e tudo mais. E é isso que a gente faz no nosso curso. Então, a pessoa já se coloca, ela já se vê naquele cenário. E a gente tem uma coisa muito legal aqui no curso, que é uma entrevista com um profissional. Então, a gente fala para as pessoas, para elas encontrarem alguém da área, para que elas possam fazer entrevistas com essas pessoas. A gente dá um itinerário de perguntas e tal, para que sejam feitas para realmente tirar todas as dúvidas nesse sentido. E a gente pede para que essa entrevista ela seja feita
no próprio ambiente de trabalho da pessoa. E isso é muito legal. Porque aí você entra, você vê uma pessoa que realmente está trabalhando com isso, uma pessoa que vai te dar todas as dicas, de toda a inspiração de como é que foi a trajetória dela naquela carreira. Você vai sentir o que aquela pessoa vive no dia a dia. Imagina você está dentro do ambiente de trabalho dela, então você vai sentir o cheiro do trabalho, você vai ouvir os barulhos do trabalho, talvez você até sente na cadeira que a pessoa senta todos os dias para trabalhar. É uma sensação completamente diferente. Você fica totalmente inserido naquele cenário, naquela profissão. E é claro que isso vai trazer uma motivação incrível. As pessoas saem dessa entrevista, elas saem completamente felizes, em êxtase, né? Então é alguma coisa muito, é um sentimento muito grande. Então a nossa escolha profissional, ela se baseia muito nas partes práticas realmente, né, na pesquisa, mas existe um componente emocional muito grande também e que faz parte dessa busca, tá? E ver isso, ter essa motivação foi um negócio muito novo pra gente. Foi uma coisa que a gente descobriu e que pode fazer uma diferença imensa na vida das pessoas. E tem mais uma coisa também que pode motivar, que é a quebra de conceitos arraigados já. O que a gente pensa quando pensa no trabalho? A gente pensa em algo que a gente precisa fazer, é um trabalho, é trabalhoso, é alguma coisa ruim, é alguma coisa que eu só faço para poder me sustentar. E quando a gente começa no nosso processo aqui no Pick Your Way, a gente desconstrói tudo isso. A nossa meta é justamente fazer alguma coisa, encontrar um trabalho que você seja feliz fazendo, que você ganhe bem, claro, que você tenha o status que você precisa, que você desenvolva as suas habilidades, que você impacte o mundo positivamente e que você goste de fazer. Então esse é o grande ponto que a gente quer chegar, que uma profissão que reúna todas essas coisas. Então, quando você encontra isso, é uma motivação gigantesca, tá? Eu sei, parece agora uma propaganda do curso, mas não é nada disso, tá? É só uma questão de motivação mesmo. Então, até para tirar qualquer ideia disso, eu vou falar para você que se você... Deu algum problema aqui? Mas se você essa entender um pouquinho mais, se você quiser fazer uma pesquisa realmente boa sobre uma profissão, se você quer sentir essa motivação, se ela vai funcionar para você, eu vou deixar o link aqui, eu vou falar para você entrar no site, na verdade, não dá para deixar o link aqui no Instagram, mas eu vou falar para você entrar no nosso site, www.escolapic.com.br, e lá tem um link, você se cadastra seu e-mail e a gente te manda um link de um e-book que a gente fez, que é totalmente gratuito, que são 10 perguntas para você fazer antes de você escolher uma faculdade. E são 10 perguntas externas. Tá? São 10 perguntas só relacionadas à profissão. E eu tenho certeza que só preenchendo essas perguntas e só respondendo essas perguntas, você já vai ter um gostinho dessa motivação. Se você levar a sério essas perguntas, eu tenho certeza que você já vai poder comprovar isso que eu estou falando. Tá? Então, entra lá, www.escolapic.com.br e baixa o nosso e-book. Beleza? Então era essa a dica, era esse o segredo que eu queria falar para vocês. E realmente segredo porque eu nunca vi ninguém falando realmente a respeito disso, né? E eu acho que é uma coisa que, sem isso, você pode ter uma melhora nos estudos, você pode ter um ganho, com certeza, com qualquer outra técnica. Todas as técnicas vão trazer coisas positivas para você, mas se você não tiver isso em mente, se você só estiver pensando no vestibular, vai ser muito difícil de você conseguir essa motivação. Beleza? Então essa era a minha dica. Espero que vocês tenham curtido e valeu! Isso aí!